Olá pessoal, eu sou o Carlos, esse é o canal Livros e E-Books. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente conversa sobre essa obra tão famosa, tão importante, mas que também mete medo em muita gente, né? A Ilíada de Homero. No final do século XIX, a existência de Troia era considerada assim, um mito. Mas um arqueólogo amador alemão, o Heinrich Schliemann, que era apaixonado desde criança pelas obras do Homero, ele tinha certeza de que ao menos algum fundo de verdade existia naquela história, né? E fazendo escavações baseadas quase exclusivamente na confrontação de nomes geográficos reais com os que aparecem na Ilíada, ele descobriu as ruínas de uma grande cidade fortificada, até então desconhecida, e que anunciou como sendo a lendária Troia. Depois foram sendo feitas novas escavações por arqueólogos profissionais, e essas escavações revelaram novos dados que colocam em dúvida se o local é mesmo Troia. Mas isso não apaga o fato de que o sítio arqueológico foi descoberto graças à Ilíada. E como se não bastasse essa importância arqueológica, a Ilíada é nada mais, nada menos do que a mais antiga obra literária do Ocidente. E só por essa importância histórica, né, a Ilíada já seria uma obra única e que merece ser lida. Mas é claro que não é só por isso. Há algum tempo, eu iniciei, meio sem querer, um projeto de leitura das obras fundamentais da literatura, né? Aquelas que são os clássicos dos clássicos, né? Que deram o pontapé inicial na literatura de seus países ou idiomas. E é claro que eu não poderia deixar a Ilíada de fora desse projeto. Mas era uma obra que eu tinha um certo receio de ler por conta desse peso que ela carrega, né? Dessa fama de ser uma obra difícil e por conta também de uma experiência não muito boa que eu tive com a Odisseia, ainda na adolescência. Mas isso é assunto para o vídeo da Odisseia. É mais uma hora, né, essa leitura da Ilíada tinha que sair, e aproveitando então que eu ganhei, né, esse box das páginas de Euterpe, eu me planejei para ler a Ilíada esse ano, e por coincidência, a Patrícia do canal Because I Read também incluiu a Ilíada na lista anual dela, então nós combinamos de ler juntos, mas outras pessoas se juntaram a nós e acabou sendo uma leitura coletiva, né? O que contribuiu enormemente para o aproveitamento e entendimento da obra. E a princípio nós leríamos apenas a Ilíada, mas o grupo gostou tanto, né, da experiência que nós decidimos emendar com a Odisseia, então estamos fazendo a leitura agora, em agosto e setembro. E eu deixo o convite aqui para vocês darem uma olhada também nos vídeos da Patrícia e do Alisson, né, do canal Uma Família que Lê, que também participou da leitura com a gente e fez vídeo. Os links estão na caixa de descrição. E para quem, como eu, tem algum receio de ler essa obra, né, achando que será difícil ou chata, né, esqueça. É um livro bastante interessante, envolvente, dramático em muitos momentos e engraçado e poético em outros, né? A Cristina, do Relivrando, tem um vídeo excelente falando especificamente sobre esse medo que as pessoas têm de encarar a Ilíada e sugere que o leitor apenas pegue o livro e leia. E o link para o vídeo da Cristina também estará na caixa de descrição aqui do vídeo. E eu concordo com a Cristina, né, de que não há a menor necessidade de ler livros e mais livros sobre a Ilíada, né, no sentido de se preparar para uma leitura, porque ela é bem mais tranquila do que aparenta, mas duas questões devem ser levadas em conta. A primeira é que essa facilidade na leitura se deve em grande parte à tradução, né? Existem várias traduções com diferentes graus de dificuldade e algumas podem mesmo ser um grande desafio. Existem vários vídeos aqui no YouTube falando das diversas traduções disponíveis, então eu recomendo que vocês deem uma boa pesquisada antes de decidir embarcar nessa leitura. E a outra é que é bem desejável, embora não imprescindível, mas é bem desejável
ter um conhecimento prévio de mitologia grega. Não é necessário um conhecimento profundo, né? Conhecer todos os deuses, personagens mitológicos, mas pelo menos o básico faz uma certa diferença. Eu acredito que quem não sabe absolutamente nada do assunto pode ficar um pouco perdido. E nos dois sentidos, né? Essa edição da Companhia das Letras pelo selo Penguin, que foi a que eu li, é bem adequada, porque traz a já consagrada tradução do Lourenço Jorge, que é uma tradução livre e numa linguagem mais acessível. E traz ainda aqui, deixa eu localizar aqui, uma série de mapas, alguns anexos, incluindo aqui uma microbiografia dos principais personagens, deuses e figuras mitológicas. E os links para compra, né, desse box e de outras edições estarão na caixa de descrição. Se você se interessar em adquirir e puder utilizar um desses links, estará também ajudando uma causa social sem gastar nada mais, porque eu repasso integralmente a minha comissão para uma instituição de auxílio. Mas sobre o que é a Ilíada? E eu achei mais fácil falar do que a Ilíada não é. Ela não é a história da Guerra de Troia, não conta como ela começou ou acabou, e também não tem cavalo de Troia aqui. A meu ver, né, a grosso modo, o livro nem deveria se chamar Ilíada, né, porque Ilíada vem de Ilion, que é outro nome para Troia. Mas como a história não gira em torno da guerra ou da cidade, o título passa a ser uma ideia enganosa do tema do livro, né? O subtítulo pelo qual ele é conhecido é bem mais adequado, né? A Cólera de Aquiles, ou Ira de Aquiles. E, aliás, mesmo sendo centrada no Aquiles, né, não fala também do famoso calcanhar dele e também tem pouco a ver com aquele filme do Brad Pitt. E existe muita discussão em torno desse livro, né? Se ele foi totalmente inventado ou se tem algum fundo de verdade, se foi escrito por uma pessoa só ou por vários autores, se o autor teria sido mesmo o Homero, e isso se é que ele realmente existiu, porque nem disso você tem certeza. Outros já acham também que ele seria uma personificação do ideal do poeta da época, né? Então não se sabe muita coisa sobre ele. E como curiosidade, o Homero aparece como personagem em carne e osso na saga Ramsés, um dos volumes. Inclusive, ele teria escrito as suas obras durante uma visita ao Egito. Claro que isso é uma licença poética, né? Mas não deixa de ser um fato interessante. E acredita-se que esse poema tenha sido escrito no século IX a.C., mas os eventos relatados eles teriam acontecido bem antes, né, no século XIII a.C., uns 400 anos antes. E a gente está falando aqui da Grécia mitológica, né? E é bem interessante ver como nós, né, tantos séculos depois, nós imaginamos a Grécia Antiga como uma coisa só. E não é bem assim. Um dos meus primeiros contatos com a mitologia grega foi com o livro O Minotauro, do Monteiro Lobato, que, aliás, é uma excelente introdução a quem não sabe nada sobre Grécia Antiga e gostaria de aprender de uma forma fácil e divertida. E nesse livro, a turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo vai para a Grécia Antiga salvar a tia Anastácia, que foi sequestrada pelo Minotauro, mas quando chegam a Atenas, né, na época de Péricles, o auge da cidade, né, da construção do Partenon, mais ou menos aí no século V, uns 400 anos depois da escrita da Ilíada, o Péricles fica espantado, né, de ver que eles querem ir mais além, aos tempos da Grécia Homérica, com os deuses e monstros mitológicos, e ele explica que ali, naquela época, tudo aquilo já era visto como mitologia, né? Os deuses ainda eram cultuados, mas ninguém mais acreditava na convivência deles com os mortais ou na existência dos monstros mitológicos, né? E já nessa época, as obras do Homero já eram clássicos
e mais que isso, eram verdadeiros manuais de conduta para os jovens gregos. Então esse é um daqueles livros que nós temos que tomar muito cuidado com o anacronismo por conta da antiguidade dele, né? A começar pela própria ideia da Grécia como nação, que não era, né? O território onde hoje é a Grécia era povoado por vários agrupamentos e cidades com uma origem étnica comum. Falavam o mesmo idioma, mas eram totalmente independentes, né? Eles não tinham uma unidade territorial ou política e só se uniam quando necessitavam combater um inimigo comum e mais poderoso, o que acontecia frequentemente. Fora isso, só por ocasião das Olimpíadas, né? Mas isso também bem mais tarde do que a época em que se passa aqui a história. Uma questão que é apontada aqui no prefácio do livro é que o próprio autor ele comete alguns anacronismos, né? Ele descreve armas que não existiam na época, mas que na época da suposta Guerra de Troia, mas que já eram familiares ao público dele, né? A própria cidade de Troia, que diferentemente do mostrado do livro, provavelmente não era uma cidade grega, então ela não tinha costumes, língua em comum com os gregos, muito menos cultuavam os mesmos deuses, né, como acontece aqui. De qualquer forma, eu gostei muito de perceber nas entrelinhas desse livro vislumbres da sociedade da época, né? Como eles encaravam com naturalidade certas situações hoje inaceitáveis, né? Por exemplo, aí a questão das mulheres, né, que tinham o seu valor comparado a bois, né? Uma mulher valia 4 bois, como diz aqui em determinado momento, ou o tão falado, né, suposto envolvimento amoroso do Aquiles com o Patroclo, que é uma daquelas questões literárias igual ao problema da Capitu no Dom Casmurro, né? O que está no texto dá para convencer tanto quem acha que eles formavam um casal, quanto quem acha que eles eram praticamente irmãos, né? Porque foram criados juntos. E um outro ponto que gostei de ver foi a relação dos homens com os deuses, muito mais de igual para igual do que de um homem para com um ser superior. Ainda mais que até mesmo Zeus e companhia, né, apesar de imensamente poderosos e imortais, também estão sujeitos ao destino, né, cujos os desígnios nem eles mesmos podem desafiar. Resumindo a trama, a Ilíada conta, na verdade, apenas um episódio da guerra, mostrando a ira de Aquiles e suas consequências. E toda a ação se passa em cerca de uns 50 dias, no 9º ano do conflito, né, já quase no fim da guerra, com o exército grego cercando a cidade de Troia. E a história abre com ele, com o Aquiles, discutindo com o Agamenon, que é rei de Esparta e líder do exército grego, por conta de uma mulher, que é espólio de guerra, que o Agamenon toma do Aquiles. Ele fica furioso, decide que não irá mais lutar e retira os seus soldados da guerra. Só que o Aquiles é o cara, né? É de longe o melhor soldado grego e com a sua saída da batalha, os gregos começam a perder terreno e no decorrer do poema haverá várias tentativas de fazer com que Aquiles volte atrás na sua decisão, mas ele permanece inflexível. Até que acontece um fato que irá tirar o Aquiles totalmente do sério e fazer com que ele volte à batalha com tudo, né? De uma forma assim avassaladora, extravasando toda aquela fúria acumulada, até o embate entre os dois grandes heróis da história, né? O Aquiles e o Heitor, que é o grande herói troiano, o que leva à cena final, que é uma cena bastante tocante e que encerra o livro de forma brilhante. Mesmo sendo o personagem principal, o Aquiles aparece menos do que seria esperado, né? Embora toda a ação gire em torno dele. Em todas as cenas de batalha, os protagonistas são comparados a ele. Quando os gregos estão perdendo, a responsabilidade é toda dele e por aí vai.
E eu me lembrei bastante aí, por exemplo, das nossas seleções de futebol, em que um único jogador é colocado como salvador da pátria e os jogadores restantes são colocados quase como coadjuvantes. E o Aquiles é um grande herói, corajoso, capaz, habilidoso, mas também é birrento, teimoso e cruel. Então não dá para negar que ele é humano, né, nas suas atitudes e sensações. E para mim essa foi a grande surpresa do livro, né? Esse fato de mostrar essa humanidade dele, né? Dele não ser o herói todo-poderoso e perfeito, como está no nosso imaginário. É um personagem que precisa escolher entre morrer cedo com glória ou viver muito no esquecimento. Ele sabe que se ele participar da guerra, se ele voltar para a batalha, ele irá morrer, porque isso foi predito para ele, isso está nas decisões do destino, né? Foi comunicado a ele pela sua própria mãe. Então ele fica sempre nessa dúvida, se ele realmente encara essa morte ou se ele volta, vai viver uma vida longa, mas cair no esquecimento. Eu acho que deu certo a decisão dele, né? Porque tantos séculos depois está a gente aqui lendo as aventuras dele. E lá no início a gente antipatiza com ele, mas no decorrer do poema a gente vai entendendo melhor as motivações dele e mesmo não concordando, né, a gente aceita como razões válidas. É a velha história do explica, mas não justifica. Tem uma cena que eu achei bem bacana, em que ele reconhece que foi a sua ira que levou a toda essa desgraça, né, que a ira e a discórdia não são bons sentimentos, eles crescem no peito do homem até tomar conta dele e fazê-lo agir sem raciocinar. Mas, embora o Aquiles seja o motor da história, o livro tem muitos outros personagens, muitos mesmo, né? Alguns com maior destaque, como o Ulisses ou o Diomedes, mas o mais importante, sem dúvida, é o Heitor, que é um dos filhos do Príamo, o rei de Troia. E eu sempre tive uma grande simpatia pelo Heitor, né? Porque ele é xará do meu pai, e ele é o grande herói do lado troiano. E é consenso entre os dois lados que apenas ele e o Aquiles são páreo um para o outro. A questão é que as motivações do Heitor são bem diferentes e mais válidas do que as do Aquiles. Afinal de contas, né, ele está defendendo a cidade dele. Todo mundo sabe qual será o terrível destino da cidade e da população se os gregos conseguirem invadir Troia. E é o Heitor que protagoniza uma das melhores e mais tocantes cenas do livro, quando ele vai visitar a esposa e o filho num intervalo das batalhas, e eles se despedem na esperança, mas quase na certeza de que não se verão novamente. É uma cena linda, muito emotiva. E um outro grande momento do personagem é quando ele dá uma bronca no irmão, no Paris, que foi quem motivou toda a guerra, sequestrando a Helena, e agora só quer ficar ali no bem bom, nos braços dela. Aliás, a própria Helena dá uma bronca nele por conta disso. E é claro que o Heitor não é perfeito, em alguns momentos é até bem cruel, mas no geral eu gostei muito dele. Agora, quem merece destaque à parte nesse livro são os deuses, né? Para mim, as melhores partes do livro são quando eles aparecem. Como eu disse antes, apesar de eles serem deuses todo-poderosos, né, e exigirem respeito e adoração dos homens, não existe assim um abismo tão grande entre eles e a humanidade. Eles estão nas alturas, sabem de tudo, observam tudo, mas não ficam só nisso, né? Eles tomam partido, se intrometem mesmo, né? Algumas vezes até de forma bem catastrófica. Eles se insinuam no campo de batalha, às vezes provocando alguma coisa que atrapalhe, né? Como um vento ou um nevoeiro. Outras vezes agem mais diretamente, desviando armas e entrando na briga mesmo. Mas na maioria das vezes, eles se disfarçam de algum soldado e falam diretamente com os personagens, né, dando conselhos ou direcionando as suas ações.
O engraçado é que eles parecem assim uma grande reunião de família, com todas as fofocas, lavagem de roupa suja, troca de piadinhas e farpas entre eles, né? E são muitas as cenas protagonizadas pelos deuses, algumas bem engraçadas e inesperadas, como por exemplo o Ares, né, Marte, deus da guerra, indo reclamar com o pai Zeus, que foi ferido em batalha, ou o Poseidon, né, deus dos mares, né, tendo crise de ciúme do irmão Zeus. Mas nenhum deles supera a Hera, esposa do Zeus, que é uma mulherzinha execrável, sempre com armações contra um e outro, fazendo fofoquinha para causar atrito. Aquela pessoa que vive botando lenha na fogueira e depois posa de inocente. É impagável uma cena em que ela, com a ajuda da Afrodite, a deusa do amor, faz joguinhos amorosos para seduzir Zeus e distrair a sua atenção da guerra, né? Para que ela possa interferir mais diretamente sem que ele atrapalhe. E em uma cena maravilhosa, já mais para o final do livro, parece que até os deuses já estão cansados daquela guerra, que não ata nem desata, e fazem um grande concílio para decidir de vez quem vai ajudar qual lado e resolver definitivamente a questão. E aqui fica claro que, mesmo assim, com essa interferência deles, o desfecho da situação já estava traçado pelo destino. Então, nem mesmo os deuses poderão ultrapassar essa barreira. Quanto à escrita, excetuando o formato de poema, que por si só já desagrada muita gente, não é nada difícil, ao menos nessa edição. E ele não é uma história corrida. Ele tem muitas interpolações no meio, várias outras histórias ou trechos de histórias são contadas no meio da narrativa. E como não poderia deixar de ser, o livro é repleto de brutais e intermináveis cenas de batalha que podem cansar um pouco em determinados momentos. E essas cenas são absurdamente gráficas, eu diria até cinematográficas, né? A gente vê a cena acontecendo. São cenas bem violentas e sangrentas, né? Descritas em detalhes. Então, quem não gosta desse tipo de narrativa pode até se incomodar um pouco, né? Como aconteceu comigo. Agora, para quem é fã de sangue esguichando e membros mutilados, né? Estilo aí Bernard Cornwell, vai adorar essas cenas. E em vários momentos, inclusive, eu me lembrei de um outro livro que nós lemos recentemente, também no grupo da Patrícia, que foi o Salammbô, do Gustave Flaubert. Então é bem provável, inclusive, que o Flaubert tenha se inspirado na Ilíada para compor as cenas de batalha do seu livro. E um outro ponto que eu achei bem curioso é o uso a todo momento de adjetivos. Quase toda vez que alguém é mencionado, tem um adjetivo acompanhando, né? Por exemplo, aqueus de belas cnêmides, argivos de longos cabelos, troianos domadores de cavalos, Atena de olhos esverdeados, Heitor matador de homens, Aquiles de pés velozes, Hera com olhos de plácida toura e por aí vai. Em resumo, a Ilíada é um livro excepcional, muito interessante de ler, mas que tem altos e baixos, né? Há longos trechos descrevendo árvores genealógicas ou composição de tropas, e grande parte da narrativa não tem muito a ver com o tema central da ira de Aquiles. E acaba, ela mesma, né, a ira, acaba ficando em segundo plano. Mas depois de uma interminável cena de batalha, vem alguma cena realmente espetacular e o livro está cheio delas. Algumas divertidas, outras emotivas, outras ainda de enorme suspense, né? Por exemplo, a despedida do Heitor e da Andrômaca, as tretas entre os deuses, que são divertidíssimas, especialmente as tramóias da Hera, o retorno do Aquiles à batalha, uma cena impressionante dele lutando contra um rio, que também é um deus, né? E a cereja do bolo, a visita do rei Príamo ao acampamento grego. Para quem gosta de adaptações, claro que a referência é o famoso filme Troia, com o Brad Pitt, mas que não tem muito a ver com o livro em si. E como eu acho que todo mundo já viu esse filme, eu nem vou comentar, né?
Na Netflix tem uma série em 8 episódios, Troia, a destruição de uma cidade, que é bem interessante, faz algumas alterações significativas, principalmente nas características físicas dos personagens, erra em alguns pontos, como na caracterização dos deuses, né, que são bem sombrios e que interferem bem menos nos acontecimentos, ou na inclusão das Amazonas na trama, além de trazer um Paris e uma Helena bem proeminentes e bastante diferentes dos retratados no livro. Mas, por outro lado, a série também acerta em outros pontos, como, por exemplo, na motivação para a guerra, que é bem mais plausível do que o rapto de uma mulher, que não valia muita coisa naquela época, né? O rapto da Helena está aqui, claro, mas é apenas o estupim da guerra, o motivo real é outro. E a série também conta a história completa da guerra, então os acontecimentos específicos da Ilíada só acontecem nos episódios 4 a 7. No geral, é um bom complemento para a leitura e vale a conferida. Enfim, a Ilíada não se tornou um livro da vida, mas é sem dúvida um livro que todo leitor que se preza tem que ler, tem que ter, né, na sua bagagem literária. É uma obra que merece muitas releituras, importante para se entender a era em que foi escrito, para conhecer mais a fundo alguns dos personagens principais, que também aparecem em outras narrativas mitológicas, além de ser uma aventura empolgante. E foi uma leitura excelente e muito marcante. E eu tenho aqui 2 outros livros sobre o assunto que eu também quero ler. O primeiro foi um presente da Patrícia, que é o 1000 Navios para Troia, que conta a história da Guerra de Troia do ponto de vista das mulheres. Eu imagino que seja algo como a Marion Zimmer Bradley fez com a história do rei Arthur em As Brumas de Avalon. Então, parece bem interessante. E o outro é esse aqui, A Guerra de Troia, uma recriação em romance do professor Cláudio Moreno, que tem um podcast especializado em mitologia e história da Grécia, né, o Noites Gregas, que é indispensável para quem deseja mergulhar mais profundamente nesse tema. Então são 2 livros que entrarão em breve aqui na minha lista de leitura. E agora estamos dando continuidade ao Homero com a Odisseia, né? Já estamos lendo, e quando terminarmos eu conto para vocês as minhas impressões. E agora eu fico por aqui, agradecendo a todos que assistiram, eu espero que tenham gostado do vídeo, não esqueçam da curtida e do comentário, e a gente se vê em breve. Um grande abraço.